Olá pessoal, trazendo aqui para vocês um vídeo sobre a multiplicação e a divisão de números decimais por 10, 100 mil. Trazendo algumas dicas aqui para vocês como fazer essa multiplicação sem precisar armar conta ou passar bastante tempo com algoritmo, certo? Basta a gente movimentar a vírgula para o lugar certo, coisa bem simples. A gente conhece que numa multiplicação por 10, 100 ou 1000, a gente pode acrescentar a quantidade de zeros de acordo com que potência de 10 você está utilizando. Sei lá, se a gente está utilizando aqui 2 vezes 10, a gente só acrescentava o zero e ficava 20. Se era 100, seria 200. Se fosse 1000, ficaria 2000. Mas quando isso se trata de números decimais, o que a gente vai movimentar é a vírgula de acordo com a quantidade de zeros pelo fator que a gente está multiplicando. Então, falando aqui primeiro sobre a multiplicação. Na multiplicação, eu vou tomar aqui um número decimal qualquer. Vou colocar aqui um 1,234, certo? E vou fazer aqui algumas multiplicações com ele. Multiplicando isso aqui por 10. Ao invés de acrescentar um zero, porque aqui não vai fazer muita diferença se você colocar um zero aqui no final, a gente vai andar com essa vírgula, só que para a direita. Lembre-se sempre disso. Quando a gente estiver falando sobre multiplicação, a vírgula ela fica à direita, certo? Então é sempre nesse sentido, para a direita. Nesse caso, eu vou andar com a vírgula para a direita quantas casas? O número de zeros que a gente tem no nosso fator. Então, se aqui é só um zero, então é apenas uma casa. A vírgula, então, ela vai sair daqui e ela vai parar aqui, entre o 2 e o 3. Tendo assim o nosso resultado, 12,34. Professor, e se for 100? Vamos colocar aqui o mesmo número. 1,234 vezes 100. Ao invés de apenas uma casa, a gente vai andar duas, ó. Duas casas. Então, 2 zeros. Então, são duas casas. A vírgula vai sair daqui, vai passar aqui. E vai chegar aqui entre o 3 e o 4. Tendo assim o nosso resultado, 123,4. E se for por 1000, seguimos o mesmo esquema, porém agora com 3 casas. Andando então 3 casas, porque são 3 zeros. A gente vai passar aqui pelo 2, passar pelo 3, passar pelo 4 e chegar aqui. A vírgula vai ficar lá no finalzinho. 1, 2, 3, 4, vírgula 0, ou simplesmente sem essa vírgula, tá? Em alguns casos mais especiais, eu vou colocar aqui com outra cor, você pode ter um número decimal com vários zeros, certo? E em outros casos, você vai ter números inteiros. Como assim? Vou colocar aqui um simples 0,1. Quando a gente multiplica 0,1 por 10, eu vou andar uma casa decimal, né? Uma casa aqui. A vírgula vai parar lá depois do 1, a gente vai ter 1 inteiro. 1,0. Mas e se eu multiplicar 0,1 por 100? Eu vou andar aqui duas casas, então, ele, além desta casa, ele vai criar uma nova casa decimal, onde a vírgula vai ficar logo depois. Então, nos lugares vazios, a gente pode preencher com zero. Então, eu vou ter aqui o número 10,0 ou simplesmente 10. E se eu multiplicar aqui 0,1 vezes 1000, são 3 casas decimais, devido aos 3 zeros daqui. Então, além dessa casa aqui embaixo do 1, eu ainda vou ter mais duas casas. E depois é que vem a vírgula. Então, se esses espaços estão vazios, eu posso colocar aqui o 0. 100,0. Ou apenas 100. Ok? Em outros casos um pouquinho também específicos, a gente pode ter um número decimal maior. Mas isso acontece mais na divisão, onde a gente vai andar com a vírgula, mexer a vírgula para a direção oposta.
Então aqui, ó, na divisão, a nossa vírgula, ela vai ter que andar para a esquerda, certo? Então ela vai para a esquerda. Lembre-se bem disso. Vou fazer aqui o mesmo valor aqui, 1,234, vou fazer algumas divisões, né? Mas eu posso até aumentar esse número decimal para ficar mais simples para você. Por exemplo, vou usar aqui o 125,12, por exemplo. Vou dividi-lo por 10. Como é uma divisão, a nossa vírgula vai para a esquerda. E quantas casas? Apenas uma. Então essa vírgula aqui ela vai andar uma casa, ela vai parar ali entre o 2 e o 5. Tendo assim o número 12,512. Utilizando aí esse mesmo valor, 125,12, eu vou dividi-lo agora por 100. A minha vírgula vai andar duas casas devido aos dois zeros aqui. Uma casa, duas casas. Então a vírgula vai ficar ali depois do 1. 1,2512. E se eu multiplicar esse número por 1000, ao invés de duas, teremos 3 casas decimais para a esquerda. Uma casa, duas casas, 3 casas. A vírgula vai ficar aqui antes do 1. Então, como eu vou ter vírgula 1, 2, 5, 1, 2, esse espaço vazio aqui a gente pode preencher com o 0, certo? Voltando àqueles casos específicos, em alguns casos a gente vai ter uma divisão que tem mais zeros. Eu vou utilizar aqui esse mesmo 0,1 para mostrar para vocês. 0,1 dividido por 10. Está usando divisão, então nossa vírgula vai andar uma casa para a esquerda. Então ela vai vir para cá antes desse zero. Por isso a gente vai ter vírgula 0,1. Se esse espaço está em branco, a gente pode preencher com um zero. 0,1 dividido por 100 serão duas casas. Então, além desta casa, a gente vai criar uma outra casa decimal e depois colocar a vírgula. Então, nós vamos ter o número 0,001, já que esse espaço em branco a gente preenche com um zero. Mais uma vez, 0,1 dividido agora por 1000. São 3 casas decimais. Então, além desta casa, a gente vai ter uma, duas, 3 casas. A vírgula vai ficar bem aqui. Então, a gente vai ter aqui 0, e esses espaços em branco a gente preenche com 0. 0,001. Certo? Então, para dividir ou multiplicar números decimais pelas potências de 10, 10, 100, 1000, 1 milhão, basta com que você mexa a vírgula para a direita se for multiplicação e para a esquerda se for divisão, de acordo com a quantidade de zeros que você tem no seu dividendo, né? No seu divisor ou no seu produto, no seu fator de multiplicação. Feito isso, você consegue descobrir facilmente qualquer número multiplicado ou dividido pelas potências de 10, ok? Desejo a todos, então, um bom raciocínio e um ótimo exercício. Até mais!